Bom, pessoal, hoje eu vou estar falando sobre os gibis dos Smurfs. Os Smurfs, que é uma franquia que todo mundo conhece, fez muito sucesso na década de 80, principalmente por causa da série animada. A série animada ela começou a ser lançada em 1981, ela foi até 1990, foram 9 temporadas com 258 episódios, salvo engano. Só que infelizmente no Brasil não lançaram esse box com a temporada completa, assim com todas as temporadas. Saiu nos Estados Unidos, outros países. No Brasil só mais recentemente lançaram alguns DVDs esporádicos com 5, 6 episódios em cada DVD, só que com uma dublagem nova, uma dublagem que eu pessoalmente achei horrível. A dublagem original da década de 80 era muito melhor, assim, não tem comparação. Eu achei essa dublagem recente bem ruinzinha. Só que o curioso dos Smurfs é que eles começaram em 1958, foram criados em 1958, lá na Bélgica, tem tempo, foi criado através de quadrinhos. Só que sim, são quadrinhos que a gente praticamente é difícil de saber, assim, não tem muito acesso quais foram os primeiros quadrinhos dos Smurfs. Em 1965, em 65 teve o primeiro filme, lançado na Bélgica, filme em preto e branco, com 5 curtas. Fez muito sucesso. Aí em 1976 eles lançaram o primeiro filme colorido, que foi um longa-metragem, Os Smurfs e a Flauta Mágica. Aí também fez muito sucesso. A partir daí eles começaram a licenciar assim, para os Estados Unidos e outros países, e a partir daí criou-se a série de desenhos animados em 1981. Na prática, o que deu o pontapé mesmo foi Os Smurfs e a Flauta Mágica, que a gente encontra, acredito que tem até aqui no YouTube. O que acontece? E os gibis? Foram pouquíssimos gibis lançados, tanto aqui no Brasil quanto lá fora, pela quantidade de desenhos e pelo sucesso que eles fizeram. Era para ter sido uma tiragem muito maior. No Brasil dos Smurfs, a editora Abril lançou em 82 e 83, ou seja, bem lá no início. E foram apenas 6 gibis. O primeiro gibi da editora Abril, número 1, em dezembro de 82. Aí a gente teve apenas o número 2, da Smurfette, que literalmente tem um desenho, né, que mostra, né, o filme, não tenho certeza essa origem da Smurfette, né, a criação da Smurfette pelo Gargamel. E número 3, número 4, número 5 e terminou no número 6. A editora Abril terminou em 83 no número 6. É o último gibi, em julho de 83. Fim dos quadrinhos no Brasil. Vai ter até um fim aqui bem grandão. Não sei se foi intencional ou não. Pronto, assim, apenas 6 gibis. E antes disso, na década de 70, em 1975 e 76, a editora VEC, que lançou muitos quadrinhos clássicos na década de 70, ela lançou Os Doentes Strumps. Ou seja, estava naquele intervalo de sucesso, começando lançando no primeiro filme colorido e veio do filme com 5 curtas em preto e branco. E a partir daí eles começaram a lançar os quadrinhos dos Duendes Strumps, só que também foi muito pouco, foram apenas 7 gibis. Eu tenho poucos gibis desse, não tenho a coleção completa, eu peguei aqui o que está em melhor estado apenas por curiosidade. É da editora VEC. Esses gibis eles foram lançados, igual que eu falei, em 75 e 76. Esse aqui é de setembro de... Tá vendo? Não apareceu, não tá aparecendo aqui, mas eu acredito que é setembro de 75, porque é o número 4. E tinha esse nome, Strumps.
Por que Strumpf? Porque o nome original em belga é Strumpf, alguma coisa que eu não vou saber pronunciar aqui, mas vem do original belga, do nome original. Só que aqui no Brasil eles resumiram bastante e depois fizeram uma adaptação para Smurfs. Não sei por que eles resolveram fazer isso. Mas é isso, tá vendo? Pouquíssimos gibis, foram 7 na década de 70, mais 6 na década de 80. Pelo sucesso que os Smurfs fizeram, eles mereciam uma quantidade maior, né? Uma tiragem maior. Aí fica essa questão no ar. Por que tão poucos gibis, sendo que eles começaram nos quadrinhos lá na década de 50, na década de 60. E não sei, era para ter sido, eu acredito que os Smurfs poderia ter passado fácil dos 100 números, mas ficou nisso. E a curiosidade também, a editora Abril, era formato americano, estranho, né? Um gibi que não é DC ou Marvel, em formato americano no Brasil. E a editora Vec era no padrão deles, que assim, que não é assim, é menor que o padrão americano, mas um pouco maior do que, principalmente mais comprido do que os gibis, assim, normais, da Turma da Mônica e tal. Bom, é isso, pessoal.